Considerada a principal prioridade do governo federal, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência começou a tramitar no Congresso Nacional. Na próxima quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai debater a PEC com integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados. Mas a discussão que está lá em Brasília vai mexer com todos nós. Por isso a importância dela ser acompanhada de perto por todos os brasileiros. E para contribuir com esse debate nacional, a partir de hoje o Band Cidade Segunda Edição inicia uma série de entrevistas sobre a proposta da nova Previdência. E o nosso primeiro convidado é o economista, pesquisador e coordenador do programa de pós-graduação da Universidade de Taubaté, professor doutor Edson Querido Oliveira. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada pela sua participação mais uma vez conosco. É sempre um prazer. Bom, professor, a primeira pergunta que todo brasileiro aí quer fazer é a seguinte, né? A reforma da Previdência realmente ela é necessária? Queria que o senhor explicasse o porquê dessa discussão tão importante hoje no país. Qualquer previdência social é uma maneira que o Estado se encontra de melhorar a situação, principalmente daqueles que estão nas camadas mais baixas da sociedade. Então, de tempos em tempos, é necessário fazer uma revisão da Previdência, em qualquer país, em qualquer lugar. Quer dizer, discutir tudo muda no contexto da economia. É a idade, a expectativa de vida, é o tempo de contribuição, o envelhecimento da população, tudo isso precisa ser considerado. Entretanto, no caso brasileiro, nós temos algumas questões a pontuar. Questões que são pró e questões que são contra a forma de como esse processo está tramitando, como se pretende tramitar. Num país democrático, de direito, onde as coisas exigem uma certa transparência, uma reforma dessa natureza, ela não pode ser aprovada assim, a toque de caixa, na emergência, no discurso do tipo, olha, se não aprovar a Previdência é um caos. Isso não é verdade. É porque as declarações do ministro têm sido, sim, Paulo Guedes, muito trágicas, né? De expectativas ruins. Pontuo a diferença de um macroeconomista, que é a categoria que eu me incluo, e de um financista, onde o doutor Paulo Guedes se inclui. O financista é uma visão da sociedade muito particular, extremamente voltada à iniciativa privada. O macroeconomista tem que olhar o coletivo. A prova disso é que os dois países que mais cresceram na América Latina, o Chile, 34% do PIB, nos últimos 10 anos, a Bolívia, 62% do PIB, apontam a economia, a gestão econômica, inclusive da Previdência, justamente ao contrário do modelo. Então, se a gente pensa em reformar a Previdência, ela não pode ser desse tipo. Ou aprova, ou então eu vou embora. Então, que se vá embora, porque a sociedade precisa discutir. A sociedade civil tem que entender que uma mudança dessa afeta 100% dos brasileiros, em todas as camadas. Parece que o brasileiro está com a faca no pescoço, né? Se sentindo ameaçado com relação a essa aprovação, né? O que o senhor acha isso? Não dá para ser imediato, quer dizer, tem que ser uma discussão um pouco mais longa, se fala até em aprovação já nesse primeiro semestre, né? E essa reforma que está aí, como é que o senhor avalia ela? Não, eu avalio ela, tem qualidades técnicas, mas tem pontos negativos. O primeiro ponto, Otávio, que a gente precisa colocar é que o Brasil não cresceu nos últimos 3 anos. Se nós tivéssemos crescido a metade do que nós crescemos, de se contar 2005 a 2015, 2013, 2015, 4%, hoje nós teríamos um superávit de 100 bilhões de dólares, superávit primário. Então, a primeira questão é a falta de crescimento. Né? 3 milhões de desempregados. 3 milhões de desempregados e 40 milhões de brasileiros passeando na linha da miséria. Ali, sabe, na miséria quase que absoluta. Quer dizer, isso é inadmissível na 10ª economia do mundo. O segundo aspecto é a discussão dos números. Ora, o governo diz que o déficit é 190 bilhões, ora ele diz que só o INSS é 200 bilhões, ora 295 bilhões. Estão entendendo a dimensão dos números? Os números não estão transparentes. Ao certo, qual é o número real? Aí o chamado déficit que o governo alega ter. Isso, do próprio governo, mostra que o déficit da Previdência, do jeito que está se apontando, na verdade não existe, é uma fraude. Então, em quem a sociedade civil vai acreditar? Primeiro tem que ter o fator transparência. Então, veja bem, a população urbana, quer dizer, o trabalhador urbano, se eu pegar de 2010 a 2015,
a contribuição deles foram maior do que os gastos com eles nesse período. Entretanto, aí somos o trabalhador rural. O trabalhador rural não é uma questão de economicidade da Previdência, é uma questão de justiça social. Então, eu não posso comparar duas coisas. Eu preciso fazer justiça social daquele que estava menos coberto pelo sistema social. Professor, pegando como gancho essa questão de justiça social, existe aí uma necessidade urgente, na verdade, de se remover privilégios, que é o que a gente percebe também que não está sendo corrigido, né? Correto. Então, para a gente deixar bem claro, em 2013, quando implementou o regime geral da Previdência Social, boa parte das distorções já foram corrigidas, estabelecidos os tetos de 5.839. Né? Entretanto, as camadas mais altas da sociedade não pagam imposto. Nós somos o único país, mais a Estônia, que não cobramos nenhuma tributação sobre dividendos. O maior retorno do capitalista é com os dividendos, ou seja, o lucro e os ganhos de capitais. Né? Fora o regime, né? Do servidor público, aquele que é o regime próprio, que tem aposentadorias de valores vultosos, milionários. Né? Um cenário que pode desfavorecer, né, a classe mais pobre, né, os menos favorecidos, infelizmente. Só para a gente resumir, do jeito que a proposta foi, se ela passar, será a maior injustiça social com as camadas mais pobres da sociedade. Tá certo. Vai ser um país que tem capitalismo para o ganho de capital, mas tem socialismo com as perdas. Isso não pode acontecer. É uma longa discussão. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço. O mês de abril começa com previsão de tempo firme na nossa região. Vamos lá, os detalhes do mapa. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, mínima de 10, máxima de 24 graus. Sol entre nuvens em São José dos Campos, máxima prevista de 29. Mesma máxima esperada em Guaratinguetá e Bananal, no Vale Histórico. No litoral norte, Ilhabela e Ubatuba registram mínima de 21 e máxima de 31 graus. Hoje fez 29 graus em Cruzeiro. Amanhã o dia segue com sol na cidade e a temperatura estável. De volta ao litoral, Caraguatatuba marca 32 graus de máxima nesta terça-feira. E ainda nesta edição do Band Cidade, na luta contra os escorpiões, vereadores de Jacareí querem autorizar a criação de galinhas da Angola em imóveis públicos e particulares da cidade. Uma creche do município continua de portas fechadas após o aparecimento de 13 escorpiões no mês passado. Hora certa para você, 7h12, já que o Band Cidade está de volta.